Olá, meus queridos, que bom estar aqui com vocês de novo depois dessa semana passada que a gente não se encontrou. E a gente vem falar sobre anemia, que é um dos temas que foi visto na SP8, né, se não me engano, e a gente vai trabalhar muito esse tema porque é muito importante dentro da pediatria. Primeira coisa, entender para a Organização Mundial de Saúde o que ela entende como anemia, tá? Então, os parâmetros mais conhecidos são de 6 meses a 5 anos, quando você tem uma hemoglobina menor que 11, você considera anemia. De 6 anos a 12 anos, uma hemoglobina menor que 11,5. E na adolescência, ela divide o seguinte, na menina, com a menina menstrua, menor que 12, e no menino, menor que 12,5. Essa aqui é a classificação mais simples de anemia, que seria o teor da hemoglobina. O que é importante a gente estudar é, quando a gente vai estudar anemia, vocês têm lá no livro as divisões morfológicas, de acordo com a divisão fisiológica, mas não é isso que eu trago aqui. O que eu quero discutir com vocês é como olhar para essa hemácia, saber da importância dela e como é que a gente vê a destruição, a dificuldade, a complicação que tem nessa hemácia para poder gerar a anemia. Sempre pensando que a anemia é uma síndrome, então ela tem outras coisas atrás desse quadro anêmico que se apresenta. Não basta tratar, melhorar os níveis hematimétricos, mas saber por que os níveis hematimétricos não estão dentro do previsto. Essa aqui é a previsão da Organização Mundial de Saúde. Abaixo de 6 meses é um pouquinho diferente, porque tem a anemia fisiológica, a gente vai falar isso em outro momento. Mas o grosso nosso aqui é isso aqui. Então, olha só, o que eu quero de vocês é o seguinte: estamos diante de uma célula que tem uma função nobre, carrear oxigênio através de um componente dentro dela, que é a hemoglobina. A função da hemácia é produzir hemoglobina para carrear oxigênio. Aí volta naquela situação. Eu posso ficar sem beber alguns dias, eu posso ficar sem comer também alguns dias, mas sem respirar, não. Então vejam a importância da hemácia nesse transporte da hemoglobina que transporta oxigênio. Então eu tenho milhões de moléculas de hemoglobina dentro da hemácia que tem uma função que é levar oxigênio para os tecidos e levar o gás carbônico para o pulmão, para que haja aquela troca. Então, gente, que bonito essa célula, que coisa que maravilhosa. Então ela tem umas peculiaridades que é só dela e que fazem dela uma célula diferenciada, porque ele é responsável por isso. Não há como sobreviver sem oxigênio nos tecidos, não há como. A gente sabe disso muito bem. Então você tem uma célula que é totalmente preparada para carregar a hemoglobina, por sua vez carregar oxigênio. Então que célula é essa? Então a gente vai estudar a anemia olhando para a hemácia, porque é de aqui que vem todo esse processo anêmico. Então a gente vai entender onde ela é produzida, para onde ela vai ser levada, quais são os componentes que estão dentro dela, quais são os componentes que fazem a nutrição dela, porque ela é diferenciada. Então vamos lá. Quando a criança nasce, já no 5º, 6º mês, a medula óssea já começa a produzir toda a linhagem sanguínea, mas a gente vai cuidar agora da hemácias, né? A eritropoiese, né? Que é a produção da hemácia. Então, a eritropoiese, tá? Que é o que a gente vai dar origem a isso aqui, que a gente vai discutir isso daqui. Então, a medula óssea é interessante que ela é uma substância líquida, né? Entre aspas, e ela é revestida por um arcabouço ósseo. Até hoje a gente não sabe interpretar muito bem isso, porque, mas a gente pensa o seguinte, é a importância da formação da linhagem, de toda a linhagem sanguínea produzida pela medula óssea. Agora a gente vai cuidar da eritropoiese. Então existe aqui na medula óssea uma célula, stem cell, a célula tronco, depois se divide em progenitores, precursores, enfim,
todo o trajeto que tem aqui. Isso no livro vocês têm isso com muita clareza, não preciso falar aqui. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, durante a formação da minha hemácia, eu estou formando hemoglobina e eu tenho que ter um material para isso. Então, o nutriente que aqui não pode faltar seria o ferro, seria o ácido fólico, folato, seria a vitamina B12. Essa medula, além dela conseguir fazer essa célula aparecer, ela também tem que ter um material de nutriente para que essa célula funcione bem. Dentro da hemácia, essa hemoglobina também tem que estar muito bem. E essa célula tem uma membrana muito especial, totalmente estudada, que permite a essa célula uma deformidade no sentido de se tornar maleável. Ela tem um diâmetro de 8 micra e ela vai, na microcirculação, passar por arteríolas e vênulas que têm um diâmetro muito menor do que ela. Então, a sua capacidade de se moldar, de se tornar flexível, entrar pelas arteríolas, sair pelas vênulas e voltar à sua forma, bicôncava, isso é interessante. Então, o que será que isso faz? Que estruturas essa hemácia, essa célula tem que a faz ser tão especial, capaz de, por exemplo, na circulação, elas não se prendem uma à outra, não se aderem uma à outra, circula. Por que essa hemácia também tem a capacidade de não se agregar ao vaso? Então ela é uma célula toda especial, voltada para carregar oxigênio para os tecidos, que tem uma característica de entrar em arteríolas e sair pelas vênulas com um diâmetro muito menor do que ela. Então a sua capacidade de deformidade, que a gente chama de mabeabilidade, tem que ser muito interessante. E essa membrana, não é? Ela tem uma certa fragilidade, mas ela vai e volta, uma certa flexibilidade no ir e voltar na alteração dessa forma, e não se fragilizar, não se romper. Essa é a hemácia normal. Então vamos lá. Quando eu falo para vocês, vamos estudar anemia olhando para a hemácia. Ok, então tá. Então a primeira coisa que eu tenho que ver, aonde ela é produzida? Na medula. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma medula viável, livre, fluida, para que haja essa produção. Se eu tiver uma invasão tumoral, se eu tiver uma outra coisa qualquer que impeça esse amadurecimento dessa célula, essa diferenciação até formar a hemácia, essa medula não vai produzir. Então eu tenho uma produção ineficiente. Isso vai chegar na circulação uma quantidade menor. Então essa hemácia, o número de hemácias vai ser menor. Interessante que a medula, quando você tem uma alteração, invasão, por exemplo, aí ela vai te dar vestígios que você não tem só alteração de hemácias, mas da outra linhagem, de leucócito também, de plaquetas, que vai fazendo um diagnóstico diferencial. Outra coisa, eu falei que ela precisava de nutrientes para a formação. Então, se eu não tenho ferro, se eu não tenho o ácido fólico, se eu não tenho a vitamina B12, ela sai com uma deficiência nutricional. Então ela tem o que a gente chama de uma anemia proveniente da falta do ferro, do ácido fólico, da B12. Por quê? Porque a hemácia ela vem daqui. Então essa medula tem que estar normal, rígida. Os seus ingredientes para formar também tem que estar normal. Então eu tenho alterações daqui que vão gerar uma hemácia alterada, tá? Outra coisa, a hemoglobina aqui dentro, ela tem um padrão. A hemoglobina de adulto, que a gente chama de A, é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias betas. Eu posso ter uma alteração na qualidade delas, eu posso ter uma alteração na qualidade delas, ou eu posso ter uma alteração na quantidade de cada cadeia dessa. Então, isso vai gerar as hemoglobinopatias.
são as hemoglobinas doentes. Doentes por quê? Pela qualidade, doente por quê? Pela quantidade. Então, a gente vai começando a entender aquele padrão que vocês vão ler no livro. Uma outra coisa, essa membrana aqui, ela, para se manter desse jeitinho, ela é composta por colesterol, por glicose. E se você tiver uma deficiência aqui de uma determinada proteína, fragiliza essa membrana e ela não sai. As hemácias não são todas a proteína em parte, não é totalmente, ela tem uma quantidade, e você vai ter hemácias com uma alteração diferente, ela não é bicôncava, ela é uma vem a apresentação de esferócitos, então você tem a esferocitose. Quando o organismo olha para essa hemácia diferente do padrão que ele espera, ele faz uma destruição dela, então são anemias hemolíticas. Quando o organismo olha para essa hemácia e vê essa hemoglobina diferente, tanto na sua qualidade quanto na sua quantidade, ele a destrói. Então essas anemias são hemolíticas, tá? O que vai acontecer? No exame de sangue você vai ter aumento de reticulócitos, toda vez que você tiver uma anemia do tipo hemolítica. Outra coisa, você tem umas estruturas enzimáticas aqui dentro, por exemplo, a glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? Uma enzima que, de certa forma, faz parte do metabolismo anaeróbio dessa hemácia. A hemácia, toda célula precisa de glicose para fazer o seu metabolismo. Ela não tem organelas aqui dentro, porque ela é desprovida de núcleo. Para dar o quê? Para dar espaço para a hemoglobina. Então, a hemácia é toda uma célula voltada para carrear hemoglobina. Não preciso de organelas, não preciso de outras coisas, não posso encher essa célula como se fosse uma outra qualquer, senão não tem espaço para uma coisa vital, que é o oxigênio. Então, quando eu tenho algumas enzimas aqui que são responsáveis por esse metabolismo da glicose, a falta ou a quantidade menor dessa enzima pode gerar uma fragilidade na membrana e ela ser hemolizada. Então você vai ter aumento de reticulócitos. Então você vai começando a fazer a diferença entre uma anemia hemolítica, que você sabe por que está acontecendo, porque vai ter reticulócito aumentado, e aquela que não é hemolítica, que os reticulócitos estão normais. E aí você vai ver no livro que você vai ler, você tem a anemia por alterações de formas, de morfológica, né? Então ela é macrocítica, microcítica e normocítica. E você vai ver que tudo aqui se encaixa no que a gente está falando. Por isso que eu acho interessante primeiro a gente olhar para a hemácia, observar de onde ela vem, quais são os seus nutrientes, como que ela se forma, o que tem dentro dela, para você começar a entender essa anemia. Outra coisa interessante, como uma célula qualquer, ela também pode ter autoanticorpos. Então você pode ter uma anemia autohemolítica. Por quê? Você produz anticorpos que podem não reconhecer essa hemoglobina como self, como sua, e fazer hemólise. Então são as anemias autoimunes, que acompanham algumas doenças ou primariamente. Então vocês veem, é uma célula que dá margem para bastante coisa. Por exemplo, a gente aqui vai começar a pensar, primeiro lá que a gente viu, né, icterícia na B0, RH, nada mais é do que uma dessas características aqui, onde tem hemólise, porque existe uma alteração imunológica ali. Então, isso é que é importante. Olhem primeiro para a hemácia, vejam de onde ela vem, de que nutrientes ela precisa, ela é formada, o que tem dentro dela, como é que essa hemoglobina pode aparecer doente, sendo na quantidade, sendo na qualidade. O que é essa membrana? Ela tem uma característica totalmente importante para poder ser maleável, ter flexibilidade, conseguir captar CO2 e liberar oxigênio para os tecidos e o CO2
para o pulmão. Então é toda diferenciada, é muito interessante você estudar isso. E eu gosto de olhar para a anemia desse jeito. Agora você pega o livro e você vai ver lá como é que é a alteração, o diagnóstico por morfologia, que você tem pelo tamanho, volume corpuscular médio, e você vai encaixar aquilo que você está vendo. Toda vez que você tem uma anemia, você tem que pedir um hemograma completo, dosagem de plaquetas, dosagem de reticulócitos, no mínimo, porque plaquetas, o hemograma completo já vem com a série branca. Então você sabe, se tiver um componente medular, então alteração, uma invasão de medula, por exemplo, não vai dar só uma diminuição de hemácias, mas vai dar também de leucócitos e também vai dar de plaquetas. Então você sabe que houve uma invasão. É muito interessante a gente ver isso. Por exemplo, o ferro, ele faz parte do componente da hemoglobina, não é? A gente já viu isso na pediatria, lá no início, né? Quando ela é liberada em radical M, globina, a globina volta para a proteína, o ferro volta também, é reabsorvido e vai para a medula. Vocês vão entender por que tem a anemia hemolítica, porque o reticulócito está aumentado na tentativa que tem dessa medula de compensar a falta de hemácias. É uma situação muito séria. É uma situação que mexe com a respiração, que mexe com o débito cardíaco, que mexe com os tecidos. Então, é uma estrutura importantíssima. Eu adoro estudar a hemácia e vejo a riqueza que uma célulazinha dessa tem nessa função enorme, crucial para o ser humano, tá? Então, aqui a gente vai terminar isso e eu vou dar uma palhinha sobre hemograma, sobre leucograma agora, para a gente poder entender um pouquinho como é que a gente vai diferenciar uma infecção aguda com desvio à esquerda e direita, tá? Um momentinho só, vou tomar um cafezinho e já volto, tá? Peraí.